Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal História Nua e Crua. Me digam uma coisa, vocês já usaram a expressão sem eira nem beira para falar de alguém que não tem muito dinheiro? Ou meia tigela para dizer de alguém que não trabalha muito bem? Pois bem, provavelmente vocês já usaram ou vocês conhecem alguém que já usou, já ouviram essas expressões, porque elas são muito comuns na nossa língua. Então hoje eu vou contar para vocês de onde elas surgiram, qual é pelo menos uma das hipóteses, qual é a origem dessas expressões, né? E vocês vão conhecer um pouquinho mais da cultura popular brasileira, né? Especialmente de Minas Gerais. Para quem não conhece as cidades históricas de Minas Gerais, fica a recomendação de uma viagem, é um passeio maravilhoso, é um passeio muito gratificante para a gente conhecer um pouquinho dos meandros das nossas origens. Pois bem, a expressão sem eira nem beira, ela tem uma origem mista, um pouco em Portugal, um pouco no Brasil, mas com muita profundidade em Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Marianas Mariana, né, e todas essas cidades tão importantes e tão bonitas de conhecermos do interior aí de Minas Gerais. Pois bem, a palavra eira, ela tem uma origem do latim área, né, e ela era muito referida ou muito comum de ser usada em Portugal para se referir de quem tinha grandes propriedades, né, grandes espaços territoriais. E no Brasil, do século XIX, do século XVIII, perdão, as casas elas eram construídas com um protetor, né? Como vocês podem ver aqui na imagem, uma base, né, uma parte de baixo do telhado que protegia contra a chuva, chamada de beira ou beiral. Então, ao longo do século XVIII no Brasil, costumava-se dizer que as pessoas que construíam casas e não tinham esse beiral eram pessoas sem casa, sem eira e sem dinheiro para construir o beiral, sem beira. Então, sem eira e sem beira era uma referência feita às pessoas mais pobres, né? As pessoas que não tinham nem eira nem beira. É claro que essa expressão ela tinha um objetivo de diminuir, né, a imagem da pessoa mais pobre, de alguma maneira de isolar, de segmentar, de tirar dos principais meios sociais as pessoas, ou de demarcar, né, quem tinha acesso aos meios sociais ou não, através da sua construção, da sua casa e do dinheiro que ela tinha, né? Esse distanciamento social, essa estratificação, ela era muito comum no Brasil do século XVIII e em Minas Gerais, que era o lugar mais rico do Brasil naquele momento. Da mesma maneira, a gente vai ver a partir da explicação da próxima expressão, né, do meia tigela. Aí mais ainda, né, a expressão meia tigela ela era vinculada aos negros, aos escravos. Então mais ainda ela segmentava. Dizer que alguém era de meia tigela era dizer que alguém trabalhava pouco. Os escravos nas minas, eles tinham uma obrigação. Eles eram obrigados a extrair uma determinada quantidade de ouro por dia. E quando eles extraíam essa quantidade, eles recebiam uma tigela de comida. Quando eles não extraíam essa quantidade necessária, eles recebiam meia tigela. Então dizer que alguém era de meia tigela significava dizer que alguém trabalhava pouco. Então quando você se refere a alguém como meia tigela, você é um cara de meia tigela, ou o seu trabalho é de meia tigela, a gente está falando exatamente dessa situação, de alguém que não é capaz, de alguém que é incompetente, né, de alguém que não consegue produzir aquilo que é necessário produzir. Certo? Essas são as origens, uma das muitas explicações possíveis para a origem dessas palavras. E eu queria saber de vocês. Vocês conhecem outra versão para essas duas expressões? Se vocês conhecerem, coloquem aqui nos comentários. Vamos falar um pouquinho a respeito da cultura popular brasileira, que é tão linda, que é tão rica e que a gente pode conhecer um pouquinho mais através dessas trocas de conhecimentos, né, que a gente pode fazer aqui no canal também, tá certo? Aguardo vocês para o próximo vídeo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais a respeito desse período, fica aqui o link para minha aula de ciclo do ouro, tá aqui no canal também, e aguardo vocês no próximo, tá bem? Valeu, obrigado, um grande abraço, tchau, tchau!